né, para que Ele possa interceder por nós continuamente, né? E por isso nós estamos aqui, porque Deus enviou o seu Filho para que Ele pudesse fazer com que nós possamos, né, sobreviver também, né, a nossa vida, a nossa esperança no Senhor. Então por isso que quando nós conhecemos a Cristo, nós vivemos uma vida, vamos dizer assim, mais rasa, né? Mas só que Deus sempre quer nos levar para as águas profundas, né? Como Ele fez ali com Ezequiel, né? E essas águas profundas que vai trazer algo para o reino de Deus, não é? Se nós ficarmos no raso, nós não vamos realmente ter uma experiência, né, uma vida com Deus do que necessita, porque quando Deus levou Ezequiel, né, ali Ezequiel 47, não é isso? Que Ele fez com que Ezequiel caminhasse, né? Vamos lá ver Ezequiel 47 para a gente, né, entender um pouco a nossa vida, né, a nossa chamado, o nosso chamado que nós temos com o Senhor. E a Bíblia diz que quando Deus chamou Ezequiel, Ele pediu para que Ezequiel caminhasse 1000 milhas, né? 1000 milhas diante do Senhor nas águas. E Ezequiel viu um rio e Ele pediu para que Ezequiel caminhasse, né? 1000 milhas dentro daquela água. E a Bíblia diz o quê? Que a água, ela bateu no artelho de Ezequiel, né? Ele disse assim, olha, e depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíram águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, desde um lado direito, a casa do sul altar, né? O versículo 2. E Ele me fez sair pelo caminho, à porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel, e mediu. Irmãos, às vezes nós, né? Às vezes nós que Deus tem um propósito, que Deus tem um chamado na nossa vida, né? Eu sei que Deus tem um propósito, um chamado na vida de todos nós. Então, ali Ezequiel está mostrando que Deus fez com que aquele homem mediu, né? Então, quer dizer, hoje nós estávamos falando, né? Uma pessoa que está se chegando ao Evangelho, que Deus, Ele sempre traz assim as nossas vidas. Ele nunca para na nossa vida e estaciona, né? Mas Ele sempre quer que nós caminhamos. Então sempre Deus dá uma distância, dá algo para nós caminhar. Então a Bíblia diz que Ezequiel também foi levado, né, em espírito, para que ele pudesse chegar nas profundezas de Deus. Então ele diz assim, que ele mediu, né, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos os artelhos. Artelhos, irmãos, são a canela que nós chamamos hoje, né? A nossa canela. Então, assim também como nós, né? Um dia foi apresentado Jesus, e eu estava falando para essa pessoa que ela, né, veio de uma religião muitos anos, e assim também, né? Não que Deus despreza a religião do passado, não, mas é aonde nós estamos, e Deus quer que nós caminhamos, amém? Deus quer que a igreja cresça, que a igreja caminha, né? Nós estamos aqui há 34 anos, né, na igreja. E Deus todos os dias está medindo para que nós possamos avançar. Ah, mas nós somos fracos, nós somos frágeis. Sim, mas Deus quer que nós andamos. Não tá, Deus nunca, irmãos, nesses 34 anos, Deus nunca cobrou de nós fortaleza. Mas Ele cobrou que nós não parássemos de andar. Ele nunca cobrou algo que nós poderíamos ter feito, mas Ele cobra que nós temos que andar. Ele sempre mede, né? Nós estamos aí no início do ano, e vamos chegar aí o ano de 2026, mas já com um propósito nesse ano de 2026. Poxa, no ano de 2025 deveria ter feito mais? Deveríamos, mas vamos prosseguir.
Não vamos reclamar pelo que nós não fez, mas vamos melhorar no ano 2026. Vamos, né, olhar e dizer assim, eu não fiz, mas vamos ver se eu consigo fazer em 2026. Talvez nós vamos chegar em 2027 e vamos dizer, poderia ter feito mais. Mas se Deus quiser, em 2027 nós vamos fazer, né? Porque Deus vai medir cada ano, Ele está medindo para nós, né? E com Ezequiel não foi diferente, né? E quando ele mediu esses 1000, né? Essas 1000 milhas, né? Côvados, né? E então ele fez andar, olha lá, e ele fez andar. E quando ele chegou nesses 1000 que ele mediu, não parou por aí, né? Mas o que ele faz? E depois ele mediu mais 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que me davam, já não estava mais no calcanhar, mas já estava no joelho. Já estava no joelho, a água já estava mais funda. Irmãos, porque às vezes quando nós estamos só com a água rasa, fica fácil, nós vai e volta, né? Fica fácil, mas quando a Bíblia diz que a água já dava no joelho, né? Só que Deus não parou quando as águas deu no joelho, né? Mas outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas, que as águas já estavam nos lombos, porque já era mais firme, né? Quando as águas já estão no lombo, já é, né, mais firmeza, mais segurança, mais algo que nós precisamos, porque já é pessoas que você já é testemunha de Deus, né, na vida das pessoas, as pessoas já espelham para você, as pessoas já ouviram falar de você, então quer dizer, já fica mais assegurado outras vidas, né? E Deus, às vezes, nós chegamos às vezes a uma medida, né, que Deus coloca a nós já acomodamos, né? Nós já acomodamos, porque às vezes nós já fazemos algo, nós já estamos, né, trabalhando na igreja, nós já estamos fazendo algo para Deus e nós acomodamos, né? Mas o importante, irmãos, nessa noite que a palavra de Deus fala para mim e para você, que não foi nós quem escolhemos servir o Senhor, mas Deus nos escolheu para que Ele pudesse fazer de nós um vaso de honra na presença dEle, né? Porque Ele diz, não foi você quem escolheu a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Então quer dizer, nós estamos nessa noite chamados por Deus para nós produzir frutos pelo Senhor. E nós precisamos, né, fazer como Ezequiel ali, ó, obedecer ao Senhor e caminhar, né? E Ezequiel, o que ele fez? Ele caminhou. Irmãos, e quando Deus chama nós no caminho, né, para nós caminhar, né, nós vamos caminhar. Então, às vezes, quando Ezequiel estava lá, né, e ele disse assim, ó, e mediu, né, e mediu mais 1000, e era o rio, que não podia. Irmão, aí está o problema. Quando ele mediu que a água deu no lombo, estava bom, né? A água deu no lombo, já estava, como se diz, a água no lombo já estava tranquilo, já estava com a vida estabilizada, já está com né? Algo maravilhoso. Mas só que Deus não quer que nós paramos, né? Porque quando Ezequiel mediu que estava com água no lombo, né? Ezequiel falou assim, agora eu posso ir, posso voltar, né? Mas aí o que acontece? Ele foi lá e mediu mais 1000. E era um rio que eu não podia atravessar. Será que nós muitas vezes também não nos encontramos desta forma, né? Numa situação em que diz, olha, não posso mais, não aguento mais, não suporto mais, né? Não consigo mais. Nós somos assim. Pelo menos eu falo de mim, talvez eu estou pregando só para mim aqui hoje, louvado seja Deus, né? Mas às vezes nós somos assim. Mas a palavra do Senhor diz para nós, né? Ele disse assim, ó, e era um rio que eu não podia atravessar. Porque às vezes tem circunstâncias que nós não podemos atravessar.
né? E quando nós olhamos para a palavra, que quando nós vemos aqui que nem Jesus, quando chegou, né, ali Jairo, né, Jairo chegou e disse: Senhor, minha filha está doente, né, vai lá orar. Né? E Jesus falou assim: não, Jairo, eu vou. Depois, no meio do caminho, aconteceu que ele encontrou aquela mulher do fluxo de sangue, né, que os irmãos conhecem a história, e ali a coisa não era tão rápido, foi atrasando, e assim às vezes na nossa vida, porque na nossa jornada, na nossa caminhada, muitas coisas acontecem, irmãos, nas nossas vidas, e nós como cristãos, nós temos que estar preparados nesse momento, porque eu vou dizer que preparados nós nunca vamos estar, pelo menos eu falo de mim, mas pelo menos a gente tem que estar, né, como Ezequiel estava ali, segurando nas mãos do Senhor, porque quando ele encontrou aquele rio, como, né, não podia mais atravessar, porque a Bíblia diz assim que ele, né, volta lá, Paulinho, por favor, né, que ele disse assim, que não podia atravessar. Irmãos, na verdade, ele estava falando verdade, que ele não podia atravessar. E tem coisas na nossa vida que nós também falamos, não podemos mais, não quero mais, porque é natural, não é? Mas ele disse, mas por que ele não podia atravessar? Porque ele somente estava com moleza, vamos dizer assim? Não, porque o rio era fundo. Olha, por que está dizendo? Porque as águas eram profundas. Não é? Então tem coisa na nossa vida, não é que nós escolhemos essa situação, mas é que tem certas situações na nossa vida que é profunda a situação, não está mais ao nosso alcance. Então Ezequiel sabia, porque ele era obediente, ele mandou caminhar 1000, ele foi, mandou caminhar mais 1000, ele foi, caminhou mais 1000, ele foi, mas chegou na hora que ele falou, não dá mais. Irmãos, e é isso que muitas vezes na nossa vida, que Deus começa a operar em nós, é quando nós achamos que não podemos mais, em que a situação sai do nosso controle, porque Ezequiel saiu do controle dele, ele era obediente, ele era um cara legal, ele era um cara que fez as coisas certas, porque Deus mediu 1000, ele foi, mediu 2000, ele foi, mediu mais outra, ele foi, ele estava certo, mas só que ele mediu mais, ele disse, não aguento mais, não suporto mais, não vai mais, né? Mas por quê? Porque as águas eram profundas. E as águas deviam se passar a nado pelo rio, o qual não se podia passar. Irmãos, então veja bem como a gente começa a olhar a estrutura da nossa vida espiritual. Né? Se nós fôssemos olhar para Paulo, como Paulo, né, nós vemos tantos sinais que Deus operou através da vida dele. Só que quando foram levar Paulo, né, para a Itália, que ele pegou navio, e quando a palavra do Senhor diz assim, que quando ele chegou naquela tempestade ali, quando ele foi partir para a viagem, o Espírito de Deus falou para Paulo, Paulo, pede para o povo deixar um pouco, né, um tempo, porque a viagem que vocês vão fazer pode ser arriscada, mas a palavra de Deus fala assim, que os comandantes daquele navio preferiram ouvir, né, o comandante do que Paulo, que era um prisioneiro. E eles então partiram, né, para a viagem. Irmãos, e a Bíblia diz o quê? Que no meio da viagem veio o quê? Uma tempestade. Eles programaram uma coisa, mas no meio da viagem aconteceu outra que eles não programaram, mas Deus sabia. E Paulo estava nessa embarcação, não foi? Os irmãos conhecem que Paulo estava nessa embarcação. E o vento veio, soprou, né? E a Bíblia diz o quê? Que quando eles estavam naquela embarcação, as pessoas se desesperaram. Mas a Bíblia diz o quê? Que Paulo ele já estava numa dimensão diferente. Por quê? Porque ele já tinha caminhado com o Senhor. Né? E assim, irmãos, são também as nossas vidas, como ali aconteceu com Ezequiel. Ezequiel estava lá, né? E ele disse assim, olha, caminha mais, e Deus queria que ele caminhasse mais, só que não tinha como caminhar mais, porque os pés não alcançavam, né? E ele disse assim, e disse-me, viste isto, filho do homem, né? Então Deus falou assim, viste isso, tem lugar, irmãos, que nós não vamos conseguir alcançar os nossos pés mais, tem lugar que vai sair do nosso controle.
como saiu no controle na vida de Paulo, como saiu o controle na vida, né, de Ezequiel, que estava representado aqui nesta noite. Mas ele disse assim, ó, viste, filho do homem, então me levou e me fez voltar para a margem do rio. Olha só, Ezequiel pegou, levou, não forçou a barra, né? Mas levou ele para a margem do rio e mostrou. Vamos lá ver o 8, né? O que ele diz? Aí ele diz o que para nós lá? O 7, né? E tendo ele, obrigado, Paulinho. E tendo ele voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores e do outro lado. Então me disse, estas águas saem para regiões oriente e descem ao deserto. Olha só, irmãos, quando Ezequiel foi levado à margem, quando Ezequiel foi levado, né? Ele disse assim, então essas águas profundas que vai fazer a diferença na nossa vida. Os irmãos estão entendendo? É quando nós colocamos a nossa vida na dependência de Deus, algo vai estar acontecendo diferente na vida de outras pessoas. Porque essas águas, o que elas vão fazer assim? Ó? Então diz, essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo para nós? É que no deserto é quem precisa de água. É no deserto, são povos que estão sedentos, são povos que estão precisando de água, que nós podemos levar nesta noite ao sedento, porque Jesus é a fonte de água viva. E nós só vamos chegar nesse lugar aonde, quando nós, né, estivermos na dependência do Senhor. E a palavra do Senhor fala assim, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levado ao mar, as águas se tornam saudáveis. Irmãos, e nós precisamos, né, nós precisamos ser às vezes trabalhados, às vezes nós precisamos sermos, né, sarados, precisamos ser transformados, para que nós possamos trazer um alimento saudável. A igreja do Senhor Jesus precisa, nesses últimos dias, né, deixar com que o Espírito Santo traga palavra, traga algo para edificação de vidas, né, aonde a fofoca, aonde a mentira, aonde o engano não vem habitar. Sabe por quê, irmãos? Só fica aquelas pessoas que estão no raso, mas as que estão profundas, elas vão trazer algo saudável às outras pessoas. Quem fica no raso, fica sempre dando problema. Mas você viu que Ezequiel foi levado aos profundos, né? Então, aí será assim, ó. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem este rio, viverá. Irmãos, quando nós temos palavras de vida, quando nós temos palavras do Senhor, qualquer lugar que chegar, aonde estiver morto, vai reviver. Vai reviver, a casa vai reviver, o lar vai reviver, algo vai reviver. Porque se nós falarmos assim nesta noite, como Paulo, nós, voltando lá naquela passagem, né, onde nos ensina tanta coisa, naquela viagem de Paulo, a Bíblia fala que ali houve uma tempestade, quando nós estamos falando da embarcação. Paulo já estava nessa dimensão. Paulo já estava vivendo uma outra dimensão, porque a Bíblia diz assim, que naquele navio havia, se não me engano, 276 pessoas, né? Mas havia uma pessoa que tinha experimentado, né, a entrar nas águas profundas, vamos dizer assim, né? Paulo estava o quê? Vivendo nas águas profundas. Irmãos, e nós precisamos, porque lá vai ser diferente. E entre aquelas 276 pessoas que estavam lá, a Bíblia diz que todos tinham perdido a esperança de vida. Irmãos, e às vezes nós encontramos pessoas que estão perdendo a esperança de vida. Por quê? Não é porque é mole, não é porque as pessoas são fracas, não. Porque a Bíblia diz que naqueles dias ali havia 14 dias e 14 noites, que não havia, eles não sabiam se era noite, não sabiam que era dia, e a Bíblia diz que já tinham lançado do navio, né,
tudo o peso, todos os alimentos, tinha lançado tudo, porque o vento era o contrário, e ele já tinha feito de tudo, e o vento não cessava. Irmãos, e assim, quando passa o tempo, né, quando é um dia, dois, é fácil, mas quando às vezes as pessoas já estão numa vida há muito tempo, às vezes nós ficamos aflitos, nós ficamos, né, desesperados, mas a palavra do Senhor diz assim, que Paulo estava o quê? Nas águas profundas, né? E quando as pessoas estão nas águas profundas, a palavra do Senhor diz que naquele navio, naquela embarcação, muitos já tinham parado de comer, tinham perdido o ânimo, deixado as coisas e abandonado, já tinham dado por acabado, né? E às vezes nós encontramos muitas pessoas também que estão dando por acabado, mas nesta noite a palavra do Senhor diz que Deus vai começar algo novo na sua vida, um ciclo novo. Porque nós andamos nas águas profundas. A Bíblia diz que ali havia 276 pessoas. A Bíblia diz que já tinham perdido a esperança de todos. Mas tinha um que estava nas águas profundas. Esse um era Paulo, que tinha passado, que tinha transformado. E a Bíblia diz o quê? Que eles estavam nas águas profundas. Irmãos, e quem é que anda nas águas profundas? Vamos lá, você vai ficar aí, Roberto? Atos, né? Onde a palavra do Senhor fala assim, que tinham perdido a esperança de todos. Atos 27. E ali Paulo estava lá. E ele estava o quê? Nas águas 26, Roberto, se não me engano, né? Não, vamos lá no 27 e 20 em diante, para a gente adiantar bem. 27 e 20. Obrigado, Roberto. Olha lá, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela. Né? Quer dizer, por que a Bíblia está falando que não havia sol, nem estrela? Porque era um dos astros que eles se localizavam, né? Então não tinha como hoje, que há, né, hoje na navegação, aparelhos, né, que podiam informar onde eles estavam, mas eles se localizavam ali, né, pelo sol, pelas estrelas, e além de tudo isso, o que tinha sobre eles, caindo sobre nós, não uma pequena tempestade, mas caía uma grande tempestade. E fugia-nos toda a esperança de salvamento. Olha lá, não tinha mais esperança de salvar. Irmãos, olha só como Deus levou Ezequiel nas águas profundas. É você chegar no lugar e olhar que não tem mais nenhuma esperança de salvamento, né? Mas é aí onde Deus quer nos levar, nas águas profundas, onde Deus quer te levar nas águas profundas, né? E além de tudo o que? Estava a tempestade sobre eles. E quando a pessoa está na tempestade, o que acontece? Olha lá, é natural. E havendo já muitos que não se comia, que já tinha dado por perca a salvação, que tinha dado por perca a esperança, né? E às vezes nós também somos assim. Por quê? Porque estava 14 dias sem saber onde estava, né? Mas olha só, ó que Paulo estava nas águas profundas. Mas Paulo, né? Então Paulo, pondo-se em pé, prisioneiro, né? Lembrando que Paulo aqui era o quê? Prisioneiro. Lembrando aqui que Paulo não era ninguém. Que Paulo era um qualquer. Que Paulo era desprezado, né? Que Paulo era rejeitado como prisioneiro. Mas, irmãos, não importa a situação que coloca você, mas o importante é que você tenha experiência de águas profundas para com o Senhor. E o que é as águas profundas? Quando Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, você não pode ir? Não posso. Então dá a tua mão que eu vou te levar. E assim estava Paulo. Paulo tinha que declarar, tinha que pregar, tinha que anunciar. E assim somos nós, irmão. Nós não podemos ficar só no raso.
A nossa vida espiritual, ela tem que crescer. Por quê? Porque nós precisamos de levar, você vai chegar a certas situações que nós temos que levar a palavra do Senhor aonde está numa situação dessa, porque às vezes as pessoas estão sorrindo, às vezes as pessoas estão tudo bem, mas só Deus sabe o que ela está passando, só Deus sabe o que ela necessita dentro do seu coração. E a igreja é feita para isso, nós não podemos ser levados, porque nós somos chamados para andar em águas profundas, né? E hoje nós vemos que às vezes a espiritualidade é pouca, mas Deus quer que você, que nós sejamos espirituais, porque as pessoas são assim, ela chama nós para as festas, ela chama nós para, né, para divertir, né? Aí você fala, você não vai? Não, não vou, eu tenho compromisso na igreja, eu tenho, né, eu tenho um trabalho a realizar, eu tenho almas para ganhar. Mas não dá, né? Mas quando precisa, é a sua oração. É você que vai estar lá para ajudar. Não é assim? Por quê? Porque você tem que escolher andar em águas profundas. Se Deus te chamou você para andar nas águas profundas, faz porque Deus vai te levar em lugares que precisam estar, ali está sedento, e você vai trazer água viva para aquelas pessoas. Você vai trazer esperança para aquela pessoa. Irmãos, por quê? A tempestade estava alta, sim, estava. Havia vento, havia tormenta, havia. Mas não ia matar ninguém. Mas só que aqueles homens ali, ó, o versículo em cima fala que eles falou não comia. Não ia morrer pela tempestade, mas ia morrer porque não comeu. Às vezes nós somos assim. O problema não vai matar nós, mas a circunstância que nós não crê vai levar nós à morte, vai levar nós ao fracasso. Não é? Vai levar. Por quê? Porque nós não estamos com a fé, nós não estamos confiando. Nós não estamos nas águas profundas. Paulo não. Paulo estava na tempestade com as demais pessoas, no mesmo barco, na mesma dificuldade, na mesma luta. E dizia assim, mas Paulo não estava com capa. Ou não, ele estava do mesmo jeito, irmãos. Só tinha uma coisa. A comunhão com Ele, com o Senhor, era diferenciada. E o que Deus fala dessa noite, que nós precisamos ter comunhão diferenciada, nós precisamos ter vida diferenciada, nós precisamos ter a nossa vida com o Senhor nas águas profundas. Porque naquele barco havia 276 pessoas, se não me engano. Mas eles perderam ali a vontade de comer. Eles estavam desanimados, eles estavam tristes, tudo fazia com que eles iam ser derrotados. Mas a palavra do Senhor diz assim, né? Porque já havia muito tempo que não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora verdade. Olha, Paulo está dizendo, foi verdade o que aconteceu. Na verdade, razoável é, senhores, ó senhores, ter me ouvido a mim e não ter partido de Cetra, e assim evitaríamos este incômodo e esta perda. Mas, já que partiram, mas agora vos adomesto, a que tenhais bom ânimo. Irmão, sempre quem tem fé, que anda em água profunda, mesmo na circunstância que nós não precisamos mentir para ninguém, nem para você mesmo, porque você pode mentir para o pastor, você pode mentir para a esposa, você pode mentir para quem você quiser, mas para você mesmo você não vai mentir, não é? Porque você sabe o que está no seu coração, você sabe o que você vive, você sabe o que você passa, né? Mas ele disse assim, olha, mas agora o que eu falo? Tenha bom ânimo, amém? Tenha bom ânimo, porque porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, né? Então quer dizer, eles iam perder a vida, mas Paulo estava nas águas profundas e disse, não, né?
Nenhum de nós vai perecer. Irmãos, é palavra de vida, é palavra que leva às águas profundas que nós precisamos ter. E às vezes nós estamos preocupados em às vezes de agradar pessoas do que viver na profundidade de Deus, aonde Deus vai te levar em lugares aonde precisam de ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Não é? E às vezes nós estamos preocupados em agradar as pessoas, de ficar as pessoas do nosso lado. As pessoas do nosso lado, irmãos, elas vão estar enquanto está sendo favorecida, mas nas águas da dificuldade, é só você que vai ter palavras de vida eterna. E se você não tiver essa palavra, irmãos, para levar essa pessoa, vai perecer você e ela. Porque não vai ser a tempestade, não vai ser o mar que vai matar, mas às vezes o desânimo, o cansaço. Às vezes a falta de comer, porque Paulo falou assim, você está pensando o quê? Vocês vão ficar sem comida e vocês estão pensando que vocês vão receber aqui um anjo aqui e vai pegar vocês e levar vocês para a terra seca? Não, a coisa vai ser estreita, vamos ver o que vai acontecer. Às vezes nós estamos esperando isso, às vezes as pessoas esperam isso. É que nem Deus falou, Deus mediu para Ezequiel, anda meu amigo. Não vou te levar, não. Anda, mediu mais 1000. Anda. Mediu mais 1000. Anda. Deus não falou, vou te levar, não. Aí quando Ezequiel chegou, que disse, Senhor, verdadeiramente, o rio é profundo. Eu não posso mais. Né? Mas aí Deus falou, tudo bem, eu entendo que o rio é profundo. Eu entendo que a coisa está difícil, mas agora não vai ser você que vai caminhar, mas agora é eu que vou tomar pela tua mão e vou fazer você andar. Eu vou te levar, eu vou te guiar, eu vou te conduzir. Aí é diferente, irmãos. E ali Paulo também, né? Paulo também falou assim, olha, não dá mais, o navio não vai sobrar mais. Mas a Bíblia diz o quê? Né? Agora eu exorto vocês que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Amém? Mas ele diz por quê? Olha o porquê. Sempre tem um porquê na Bíblia. Você viu quantos porquê nós já falamos hoje? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, de quem eu ando nas águas profundas, de quem eu sirvo, de quem entreguei a minha vida, de quem eu louvo, de quem eu adoro, de quem eu renuncio às vezes os convites para estar na presença dele, de quem às vezes eu deixo a outra vida para viver a vida dele, esteve comigo na dificuldade. É diferente, igreja. Estar com Deus, ter essa confiança. E Paulo disse, né? O anjo do Deus a quem eu sirvo esteve comigo esta noite. Né? Esteve comigo dizendo, olha só, trazendo a palavra de vida. Né? Paulo, não temas. Irmãos, quando nós servimos o Senhor, não temas. O que você está preocupado? O que faz você desanimar? A tempestade, a luta, a dificuldade. Irmãos, essa palavra não temas tem 365 vezes na Bíblia, dizendo todos os dias para nós, todos os dias serve para cada dia do ano da nossa vida. Deus dizendo, não temas, crê somente e verás a glória do Senhor. Não temas. Não temas. Né? E às vezes nós temos medo disso, nós temos medo daquilo, nós temos medo daquilo outro. Não, somente, irmãos, permanece na vontade do Senhor. Ele disse, e o anjo dizendo, não temas, importa que sejais apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Irmãos, todos quantas pessoas colocam você em volta de você, pessoas que estão navegando contigo. E Deus quer usar você, Deus vai levantar você, Deus vai usar você.
E por isso nós precisamos estar nas águas profundas. Porque as pessoas, elas querem andar no raso. Nós não vamos criticá-lo, irmãos, quem quer andar no raso, não vamos jogar pedra, não vamos não. Mas nós temos que andar em águas profundas, porque na hora da tempestade, Deus vai levantar alguém e vai entregar a vida dele nas tuas mãos. E você vai ter o que para dar para ele? Porque disse, as águas vão levar nos desertos. As águas vão chegar no deserto e vão matar as sedes, vão viver. E nós precisamos dessas águas nessa noite. Porquanto, senhores, tem de bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Amém? Irmãos, nessa noite também, alguma coisa Deus vai fazer na nossa vida para acontecer, para que alguém possa ser abençoado através da sua vida. Não sei o que vai fazer. Nós estávamos falando nesse sábado para os homens. Nós não podemos prometer nada. Mas nós temos que confiar no Senhor. Paulo falou assim, eu não sei. Mas Deus falou que nenhum de vocês vão morrer. Agora, o que ele vai fazer? Ele não vai revelar o que ele vai fazer. Mas nós temos que caminhar. Né? Como nós falamos, Deus falou para Ezequiel, caminha 1000 milhas. Tem que caminhar. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Sai do meio dos teus. E vai para uma terra. Não falou a terra, mas eu vou te mostrar a terra que você precisa ir. Eu vou te mostrar. Mas tem que sair. E vou te dar a terra que eu vou te mostrar. E às vezes a atitude, nós temos que ter atitude. Como Abraão, ele teve atitude e Deus depois mostrou a terra. Ele não sabia qual que era a terra. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Então por que nós vamos temer? Deus sabe o pensamento que Ele tem para nós. Ele sabe o pensamento de bem, Ele sabe o pensamento de vitória, Ele sabe o pensamento. Então para que nós vamos duvidar? Vamos crer, vamos confiar. Né? Aí ele diz assim, ó, contudo é necessário irmos a dar uma ilha. Paulo falou, olha, faz dia que nós não vê vento, faz dia que nós não vê estrela, faz dia que nós não vê sol, nós só vê o vento, nós só vê problema, nós só vê dificuldade, nós só vê algo. Mas ele disse assim, Deus me falou que em algum lugar nós vamos parar, não sei aonde Deus está nos levando. Eu não sei aonde Deus está nos levando, mas a algum lugar Deus está nos levando. Algum lugar, irmão, Deus está te levando. Não sei aonde, não sei como, mas Deus está nos levando. Né? Deus está nos levando. A tempestade é verdade, não é mentira. O navio está perecendo, as coisas estão acontecendo. Tudo verdade, não tem nenhuma mentira. Mas alguma coisa Deus está fazendo. Alguma coisa Deus está fazendo. Né? E aí ele diz assim, e quando chegou a 14ª, 14 dias, 14ª noite, sendo impelidos de um lado para o outro, no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estava próximo a alguma terra. Graças a Deus, né, Bia? Graças a Deus. É assim às vezes a nossa vida. Às vezes nós vemos ali, mas Deus nessa noite está te dando uma esperança para você. Está dando um pouquinho da esperança, né? Dizendo, olha, hoje eu te ponho você em terra firme. Né? Alguma terra está chegando por perto. Porque, irmãos, quando a gente fica andando, navegando, que nem essas pessoas, passa uma noite, passa outra, não vê nada, né? É difícil, mas quando a gente fala assim, olha, eu acho que está chegando uma terra, né? Porque à meia-noite eles lançaram, né, o prumo, né? Aí lançando o prumo acharam 20 braças. E passando mais um pouco adiante, tornaram e lançaram o prumo e acharam 15. Ele falou, ali tinha 20, aqui tem 15. Mais um pouquinho nós vamos alcançar a vitória. Nós vamos alcançar a terra seca. Né? Aí ele disse assim, ó, o próximo, né? O 29.
e temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, né, desejando que viesse o dia. Né? Porque a Bíblia não diz, irmãos, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Pode ter chorado, mas a alegria vem pela manhã. E eles estavam esperando, né, que viesse o dia, né, para que eles pudessem ver. Né? E temendo, né, vamos lá, e temendo ir dar a alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, com que, querendo lançar as âncoras pela proa. E disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Irmão, olha como nós somos. Nós queremos sempre pular do barco. Nós sempre queremos fugir, nós sempre queremos sair fora na situação. Mas não é o caminho. O caminho é nós esperar no Senhor. O caminho é esperar em Deus. Se Deus tiver de tirar, Ele vai tirar. Se der de fazer, Ele vai fazer. Se der de fazer, Ele vai fazer. Não é nós fazer com as nossas próprias mãos. Porque esses homens, esses soldados, né, eles queriam pular do navio. E Paulo disse, não é tempo de pular de navio, não é tempo de abandonar, é tempo de permanecer. Por quê? Porque se Deus fez algo na sua vida até hoje, Ele vai continuar fazendo, porque Ele é poderoso. Aquele que começou uma obra pequena na nossa vida, Ele é poderoso de concluir o que Ele começou um dia. Ele não vai parar. E Paulo disse, Deus não livrou vocês lá, porque vocês querem pular agora? Deus não livrou vocês lá na tempestade? Não falou para vocês ter ânimo, para vocês comer, para vocês ficar fortalecidos? Então fica quieto. Espera no Senhor. Espera, se alimenta, fortalece, se fortifica. Não é? Porque Deus sabia o que ia acontecer. Irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus sabe o que vai acontecer amanhã, e nós estamos em águas profundas nessa noite para esperar a vontade de Deus se cumprir em nossas vidas. E Deus quer levar nós. Aí ele disse assim, então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. E entretanto, que no dia da vinha, Paulo exortou a todos, né, que comessem alguma coisa, dizendo, é hoje o 14º dia das especiarias, permanecei sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exortou-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Irmãos, é a mesma coisa, né? Que Deus quer que nós o que? Alimentamos da palavra, né? Alimenta da palavra, a palavra vai fortificar. Pastor, mas está difícil, mas alimenta da palavra, a palavra vai trazer vida, a palavra vai trazer esperança, a palavra vai vivificar, vai dar condição. Ó. Ah, pastor, mas a tempestade está grande. Espera que ela vai passar, se fortalece para você suportar a tempestade. Deus não está falando que vai livrar nós da tempestade, irmão, mas está falando, suporta a tempestade, fortalece, olha lá, coma, né, alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça de um de vós. Quer dizer, Deus vai estar cuidando, irmãos. Por que nós vamos temer? Por que nós vamos ficar preocupados se Deus está cuidando de você? Deus está cuidando de nós. Mas sabe que às vezes nós sempre arrumamos problema. Deus quer tirar nós dos problemas, nós ficamos colocando problema. A tempestade estava lá, mas o problema não era a tempestade, o problema é que eles não queriam comer, o problema é que eles estavam com medo, o problema é que eles estavam com dificuldade. Não era a tempestade, irmãos. Às vezes na nossa vida não são os problemas que nos afligem, mas é a circunstância conforme nós agimos com o problema. Às vezes a gente vê na vida das pessoas uma coisa, que nós precisamos ter equilíbrio, e às vezes ter equilíbrio é uma das coisas mais difíceis na nossa vida.
Porque às vezes na nossa emoção, nós agimos o nosso instinto, nós agimos a nossa vontade. E isso nos traz a ruína. Mas quando nós deixamos o equilíbrio e nós passamos a andar em águas profundas, e que nós não andamos mais com nossas emoções, com nossos achismos, mas quando nós andamos na palavra do Senhor, o crente começa a ter mais vitória na vida. Porque nós já não andamos mais com razões, não andamos mais com emoções, mas nós temos equilíbrio nas nossas emoções. Né? Nós temos mais equilíbrio naquilo que você ouve, naquilo que você vê. Porque tem coisas que você ouve, que você vê, que você precisa ter equilíbrio para responder, ter equilíbrio para responder coisas certas. Às vezes nós respondemos na ira, às vezes nós respondemos na hora, às vezes nós queremos ter razão. Não é? Somos assim, na nossa casa, com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossas pessoas. Ah, mas eu quero ter razão. Não, irmãos. Tem equilíbrio. O equilíbrio vale mais do que a razão. Né? Paulo ali não quis ter razão, ele quis ter o equilíbrio, ele estava equilibrado. Né? Olha a diferença de um homem equilibrado. Estão passando verdade, eu estou com vocês. Eu estou no mesmo barco, eu estou na mesma situação, mas eu estou equilibrado, porque o Deus a quem eu sirvo esteve comigo esta noite dizendo: Paulo, não temas. Equilíbrio, irmãos. Não temas, não temas, não temas. Né? Equilíbrio. Ó. E havendo dito isto, tomou o pão, olha, uma santa ceia num navio no meio da tempestade. Ou após uma tempestade, não sei. Né? Havendo tomado o pão, deu graça. Irmãos, como é importante nós sempre dar graças a Deus em tudo. Graças. Dê graças ao Senhor por tudo na sua vida. Seja grato. Irmão, você viu Paulo reclamar no meio da tempestade? Não reclamou. Mas a tempestade não veio para matar. Veio para levar eles em lugares sedentos. Né? Vocês vão ver que aqui eles deram em lugar que estava uma família, que estavam pessoas sedentas. Quando ele foi levado ali no cárcere, irmãos, crente hoje não quer mais ir para cárcere. Mas por quê? Porque não tem mais, né? Hoje, águas profundas. Mas a Bíblia diz o quê? Que quando Paulo foi levado no cárcere, ele levou 39 chicotadas, 40 menos uma, 39 chicotadas. Mas ele salvou o carceleiro. E a família do carceleiro. E hoje nós também precisamos salvar famílias, salvar casas, irmãos. Mas ninguém quer ir por cárcere, ninguém quer ir partir para... Porque como ele disse assim, olha, não foi porque eu quis ir para essa viagem, mas eu estava obrigado. Ainda falei para eles, não viaja. Mas eles não quiseram ouvir, porque Paulo era um prisioneiro. Né? Mas, irmãos, é como nós estamos falando, só vai estar relatado isso na minha vida, é porque Deus levou Paulo nas águas profundas, e só vai ter reviravolta nas nossas vidas quando nós estivermos em água profunda, quando a igreja andar em água profunda, o milagre vai acontecer, algo vai acontecer, porque vai sair do trono de Deus, algo vai acontecer, né? E olha tudo que eles passaram, e deu graça na presença de todos. Partindo e começou a comer. E tendo já todos, já mudou a situação. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Olha só, irmãos, através da vida de Paulo já levou aquelas pessoas a mudarem o pensamento. Já levou a vida para aquelas pessoas. E éramos todos ao navio 276 almas. Almas. Deus está falando de almas nessa noite, irmão. Falando de almas, de salvação. Algo, irmãos, profundo. De almas que estão precisando de salvação. Né? Almas. E
refeito com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. E sendo já dia, não conheceram a terra, né? Não conheceram a terra, mas enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia. Irmãos, tem a mesma coisa, Deus nos leva num lugar que nós não conhecemos, mas lá está a segurança para aqueles que confiam no Senhor. Lá está a terra, ó, né? E não conheceram a terra, mas enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia. E consultando-se sobre si, deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-ne ir ao mar, largando, porém, as amarras do leme, né? Então, quer dizer, eles entenderam que, olha, nós remamos até agora, nós lutamos até agora, mas da agora para frente, deixa o vento nos levar. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida nesta noite. Ele vai te levar aonde, né? Tem necessidade. Onde tem, né? Porque ele diz assim, ó, e levantando as âncoras, deixaram-nos ir ao mar, largando também as amarras do leme e lançando a vela, né? A maior ao vento, dirigiu-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, e ficou firme e imóvel. Mas a polpa abriu-se com força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar, olha só, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento, e mandou-lhe que pusessem a nadar e lançasse o primeiro ao mar, e se salvasse em terra. E os demais, uns em taubas, por isso que Deus falou, come, alimenta, porque eles achou que ia chegar na terra fácil, mas não foi, né? E ali o que aconteceu? Que deram ali, e os demais, um em tauba, outros em coisas do navio, e assim aconteceu, todos chegaram em terra salvos. Irmão, não importa a maneira, o importante é sermos salvos, não é? Se é com remo, se é com a tauba, se é com um galão, se é com alguma coisa que tem no navio que, né, que boiava, o importante é que todos foram salvos. Tudo que queria acontecer para matar, mas Deus sempre dava uma solução. Né? Quando aqui os soldados, até os presos, os prisioneiros, né, que falou, vão matar para que eles não fugissem. E o centurião falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, aquele que se salvar, salvou. Quem morreu foi por conta deles. Mas a Bíblia diz que todos se salvaram, porque Deus tinha o propósito, né? E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Até então eles não sabiam, mas depois foi esclarecendo que a ilha chamava Maltas, né? E os bárbaros usavam conosco não de pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, ao recolherem a todos por causa da chuva que caía, e por causa do frio, foram acender uma fogueira, né? Vamos lá, o 3, né? E havendo Paulo agitando uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, né? Houve o quê? Uma mordida na mão. E os bárbaros, vendo que a víbora pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto que escapando do mar, a justiça não deixou a viver, né? Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Né? Irmãos, aí você olha assim, quando aquele povo estava no deserto, que murmuraram, que reclamaram, a Bíblia diz que
houve uma quantidade de serpente que saiu do deserto e mordiam, e as pessoas que eram mordidas pela serpente, ela morria de uma forma ou de outra, ela morria, né? E eu tenho muito isso no meu coração, sempre, porque às vezes nós vivemos uma adversidade nesse mundo, nós vivemos em luta, nós vivemos em dificuldade, e eu tomo essa passagem como algo para a minha vida, né? Porque quando aquele povo estava ferido com a mordida da serpente, e às vezes nós somos feridos, às vezes eu não sei o que tem ferido você, o que tem causado na vida, né? Mas uma coisa nós precisamos fazer, não levar em conta aquilo que fizeram, mas a solução daquilo que nós podemos fazer, né? Porque quando mordiam a serpente, a Bíblia diz então que o povo começava a morrer pela mordida da serpente. Então a Bíblia diz que Moisés pediu para Arão orar ao Senhor e para dar uma solução para aquele problema. Irmãos, e o que a palavra de Deus fala assim, que sempre no meio das dificuldades na luta, Deus tem um escape, Deus tem uma solução. Não diz lá em Hebreus, 1 Coríntios 10, 13, né, que fala que nós não somos tentados além da nossa força, pelo contrário, junto com a provação, junto com a tentação, Deus tem um livramento. Vem a luta, vem a dificuldade, vem, mas Deus sempre tem um livramento. Né? E a Bíblia diz o quê? Que assim como Moisés naquele dia, então, quando estava naquele deserto, a serpente picava aquelas pessoas eram feridas com aquela picadura da serpente, e de repente elas ficavam doentes e não havia solução. Mas aí o que Deus fala? Arão vai lá, ora o Senhor, pede para que Arão edificasse o que no arraial? Uma serpente de bronze. E essa serpente de bronze já significava Jesus, já estava tipificando o Senhor. E ele falou assim, aquela pessoa que estiver enferma, que estiver na dificuldade que tiver, mas ao olhar para a serpente, será curado instantaneamente. E lá no livro de João capítulo 3, fala no versículo 16, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim também o Senhor foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é? E da mesma forma que aquela serpente foi levada no deserto, irmãos, e assim também somos nós. Se nós nessa noite tivermos qualquer trauma, vou dizer assim, decepção, mas se você olhar para a cruz, se olhar para Jesus, você vai sair daqui instantaneamente curado, porque Jesus já fez muito mais por você nesta noite, para você ser liberto de todas as coisas que vêm contra a sua vida. Porque se nós olhar para Jesus, e eu sempre tomo isso, quando a gente olha para Jesus, a gente sai liberto, porque Cristo fez tudo isso por mim e por você. Não importa o que fizeram, não importa o passado, mas vamos olhar hoje para Jesus, uma nova vida. Né? Da mesma forma, poderia estar da forma que for, doente, incurável, mas olhando para Jesus, sai curado. E quando às vezes as pessoas te ferirem, te machucarem, olhem para a cruz, porque é a maneira que tem para que nós possamos sobreviver. Amém? Como ali, porque ali aquelas pessoas chegaram na ilha de Malta. E quando chegaram na ilha de Malta, a Bíblia diz que havia muitos enfermos, havia muitos doentes, havia muitos que estavam em situação difícil. Mas a Bíblia diz também que através da vida de Paulo, Deus curou todos quantos estavam naquela ilha. Ao ponto de que o pai do governador da ilha, estava enfermo, com febre. E Paulo orou. Deus ouviu a oração. Irmãos, o que Deus está falando? Deus vai ouvir a tua oração quando nós estivermos em águas profundas. Deus vai ouvir o teu clamor, Deus vai ouvir a tua oração. E a Bíblia diz que quando, então, Paulo orou para o pai do governador, Deus vai fazendo as coisas pequenas, como a serpente na mão dele. As pessoas começaram a ver diferença. Aí começou a curar um, começou a curar outro, começou a curar outro. Aí Paulo chega até o governador. E ali Paulo vai lá e ora para o pai do governador. Aí ora para o pai do governador. O pai dele fica curado.
O governador, pela gratidão da cura do seu pai, prepara tudo na viagem para que pudesse continuar a viagem. Irmãos, vocês viram que Deus ele trabalha no improvável. Ele trabalha naquilo que às vezes nós, queremos às vezes ter tanto recurso, queremos ter tantas coisas, mas Deus não precisa disso, porque Deus trabalha no improvável, Ele trabalha nas pequenas coisas, é que Ele faz a grande obra, Então que nós nessa noite possamos estar confiantes mais no Senhor. Se Ele está pedindo para nós continuar a nossa vida, a nossa jornada, caminhar, caminhe. Quando você dizer, pastor, eu não posso mais caminhar, então dê as suas mãos para o Senhor, que Ele vai te levar em águas profundas, da onde vai sair ali as águas boas para salvar as vidas, para dar vida, para dar com abundância. Para todos, irmãos. Então que nós nessa noite, nós possamos confiar no Senhor. Saber que Ele está levando a um lugar, saber que Ele está levando nós, às vezes nós, de uma forma como Ele levou Paulo ali. E ele estava ali com um propósito, não pela vontade dele, mas porque o Senhor tinha o determinado que ele estivesse ali para salvar aquelas vidas. E não somente aquelas vidas, mas também todos quantos estavam na ilha de Malta. Por quê? Porque Deus ele tem sempre o propósito da salvação. E nesta noite, irmãos, vamos confiar no Senhor. Entrega os teus caminhos, o Senhor confia nele e o mais Ele fará sobre a sua vida. Entrega os teus caminhos, o Senhor confia nele. Pastor, eu não sei a terra, eu não sei aonde. Mas algum lugar, Paulo disse, algum lugar vamos chegar. Não sei como, não sei aonde, não sei que dia. Mas eu sei que Deus vai nos dar. Eu sei que nós vamos chegar, porque Deus disse, todos quanto navegam contigo, não vai perecer nenhum fio de cabelo. Vai perder o navio, vai perder tudo, mas a tua alma Deus vai salvar, a tua vida Deus vai salvar. E Deus ali, através de Paulo, salvou todos quanto navegavam naquele barco, chegou na ilha de Malta, salvou, ali muitas pessoas que estavam enfermas, curou, abençoou e Deus providenciou toda a embarcação. O que Deus está dizendo? Tudo que for necessário, irmãos, para fazer a obra do Senhor, Deus vai prover para nós. Deus vai prover. Não sei como, não sei aonde, mas de alguma forma Deus vai prover. E para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus ele trabalha, só que nós precisamos estar na vontade do Senhor, na dispensação do Senhor. Então, irmãos, nessa noite, deixa Deus te levar nas águas profundas, porque é nas águas profundas que vai sair do trono de Deus, as águas que vai saciar a sede, a terra que Deus vai multiplicar, a terra que Deus vai abençoar, onde vai trazer o alimento, onde vai trazer a vida, onde vai trazer a esperança. Bem, vamos colocar de pé. Vamos deixar o Espírito Santo nessa noite te levar no lugar. Ele já, como se diz, ele já te trouxe aqui nesta noite. Ele nos trouxe aqui nesta noite. Se os músicos quiserem louvar o Senhor com canto, pastor, nós vamos louvar, depois nós vamos orar, encerrando também. Mas deixa o Espírito Santo nesta noite, irmãos, conduzir a tua vida, conduzir a tua alma, conduzir a tua casa, conduzir a tua família. Nós não sabemos, mas de uma coisa nós sabemos, que Deus quer nos levar, que Deus quer nos levar nas águas profundas, que Deus quer te levar, irmãos, nas pessoas sedentas, nas terras, nos desertos que muita gente está passando, mas Deus vai nos levar. Não é eu que vou, irmãos, mas é Deus que vai nos levar. Não é eu que vou fazer, mas é Deus quem vai fazer nesta noite. É Deus, irmãos, que vai operar na sua vida, é o Espírito Santo. Senhor, eu não sei como, mas o Senhor sabe o que nós precisamos nesta noite. O Senhor sabe o que você precisa. O Senhor sabe, irmãos, o que a igreja precisa. O Senhor sabe.
O Senhor sabe tudo aqui nessa noite. E que você coloca a tua vida, coloca a tua família, coloca a tua casa. Coloca diante do Senhor nesta noite e diz: Senhor, o Senhor começou uma obra na minha vida. O Senhor começou uma obra na minha casa. O Senhor começou uma obra em mim, Senhor. E sei que o Senhor é poderoso para completar aquilo que o Senhor começou. Não tem